Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema onde eu acredito que seja algo que é dúvida de muitos profissionais e que a gente não tem tanta informação por aí, porque é um tema relativamente novo. Hoje vamos conversar sobre síndrome fúngica. Então, já gruda aqui nesse vídeo que a gente vai desvendar muita coisa sobre esse tema. Bora lá? Bom, síndrome fúngica tá na boca do povo. Todo mundo fala sobre isso. E é um tal de paciente aparecia no consultório já com autodiagnóstico falando que tem síndrome fúngica que deixa os profissionais de cabelo em pé. É uma dificuldade que a gente enfrenta na nossa rotina de atendimento. Mas a gente precisa entender o que é síndrome fúngica para esclarecer os nossos pacientes e para fazer a condução do tratamento adequadamente e também o diagnóstico. Como a gente vai tratar algo que a gente não sabe se o paciente tem? Então, a ideia desse vídeo é explicar um pouco melhor o que é síndrome fúngica. E lembrando, quem me segue que não é profissional da saúde, esse vídeo não é para você fazer um autodiagnóstico. Se você está com sinais, sintomas, você precisa procurar um profissional para que ele entenda o que está acontecendo para poder te ajudar. Aqui não é para você fazer um autodiagnóstico. Voltando então, vamos entender o que é síndrome fúngica. Bom, primeiro a gente precisa entender alguns pontos de diferença. O simples fato de uma pessoa ter infecção por cândida, a tal da candidíase, não a classifica como uma pessoa com síndrome fúngica. Da mesma forma, mulheres que têm candidíase de repetição também não a enquadra numa síndrome fúngica. Então, a primeira diferença que a gente tem que entender é que a presença de uma infecção por fungo não caracteriza um indivíduo, o paciente, como tendo síndrome fúngica. Existem alguns parâmetros que vão classificar a síndrome em si. Então, esse é o primeiro ponto importante da gente esclarecer e entender que nem toda infecção, mesmo que por recorrência, é caracterizado síndrome fúngica. A síndrome fúngica, ela vai ser um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta, oriundos por uma disbiose ocasionada pelo aumento de fungos. Lembrando que disbiose é um desequilíbrio dos micro-organismos que a gente tem em vários sítios do nosso corpo. A gente pode ter disbiose da microbiota vaginal, disbiose intestinal, que é mais comum, disbiose na microbiota da pele. A mais comum é a disbiose intestinal. Mas a síndrome fúngica, ela vai ter origem quando a gente tem desequilíbrio de fungos. E por que ela acontece, né? Existe um público-alvo onde ela acomete com mais frequência, que são pessoas imunodeprimidas. Por que essas pessoas são mais acometidas? Bom, os fungos, eles são patógenos oportunistas, eles são interesseiros, eles querem sobreviver, da mesma forma que a gente quer viver a nossa vida, né? E eles vão ter o que chamamos de tolerância no nosso sistema imune. O nosso sistema imune o reconhece como um amigo, tolera esses micro-organismos para que eles habitem na microbiota, porque eles vão ter um papel, uma função importante na nossa microbiota intestinal. Então, a gente não precisa vilanizar esses micro-organismos. Inclusive, a cândida tem um papel importante na nossa microbiota. Porém, pelo nosso sistema imune o considerar um amigo, quando a gente tem um panorama onde esses fungos começam a crescer e muitas vezes tem relação com o sistema imune que não está funcionando muito bem e que passa desapercebido esse aumento desses fungos, ele não consegue agir e impedir esse crescimento. E chega num dado momento onde esse aumento é excessivo e o que acontece? O nosso sistema imune não consegue dar conta desse aumento, porque quando ele observa que aquilo saiu de controle, já é tarde demais. E aí, por esse motivo de o nosso sistema imune reconhecer ele como parte integrante da família
e por evitar combatê-lo apenas em situações onde ele está aumentado, o nosso organismo, quando tem alguma alteração no funcionamento do sistema imune, pode favorecer o aumento de fungos e gerar a síndrome fúngica, que vai ser quando a gente tem esse aumento pré-estabelecido e o indivíduo apresenta um conjunto de sinais e sintomas que podem ser tanto ocasionados no local onde o fungo aumentou. Então, tomando como exemplo algo que é super comum, a candidíase vaginal nas mulheres, né? A mulher chega no consultório com candidíase vaginal. Ela vai ter os sintomas locais nessa região de desconforto relacionados com o aumento da cândida nessa região, e ela pode apresentar sintomas em outros locais que tenham correlação com a candidíase vaginal, como, por exemplo, o aumento do desejo de vontade de comer doces, a redução de alguns nutrientes, né, deficiências de alguns nutrientes que passam a ser utilizados por esses micro-organismos, entre tantos outros sintomas que essa mulher pode ter, inclusive o crescimento de fungos em outras partes do corpo que podem ser favorecidas inicialmente pelo crescimento de fungo numa região específica. A síndrome fúngica, ela é além, né, de pura e simplesmente eu ter um aumento de fungos em um sítio do meu corpo e isso ocasionar sintomas locais. A gente vai precisar encontrar um conjunto de sintomas locais e fora daquela região para caracterizar essa síndrome fúngica. A síndrome fúngica, ela é mais difícil de ser tratada por ter a instalação crônica desses fungos elevados do que uma infecção pontual com um fungo num local. Ali é mais fácil da gente controlar e reverter o quadro do que na síndrome fúngica. E aí, voltando um pouco, né, a nossa fita, rebobinando, né? Ai, meu Deus, entreguei a idade. Mas tudo bem. Bom, voltando então para a parte onde eu comento sobre o sistema imune ele estar deprimido, ser um fator de risco para a síndrome fúngica, para que esses fungos oportunistas cresçam e dominem a microbiota desse indivíduo, não só indivíduos que são imunodeprimidos, ou seja, indivíduos que estão em tratamento oncológico, indivíduos que são infectados pelo vírus do HIV ou que têm já a AIDS instalada, indivíduos que passaram por transplante e que tomam imunossupressores, e em outras condições onde esse sistema imune ele está reduzido e está comprometido, mas também em situações onde a função desse sistema imune está alterada de alguma forma, que a gente pode encontrar em situações como desnutrição de nutrientes importantes para o sistema imunológico. Então não tem aquele paciente que toda hora fica gripado, a alimentação não é muito boa, é sedentário, tem um estilo de vida muito estressante e vive toda hora ficando gripado, principalmente nessa época de frio. Bom, ele é um forte candidato para ser acometido com a síndrome fúngica, porque ele tem o sistema imune dele comprometido por vários fatores, tanto alimentação, tanto estresse, tantos fatores que vão afetar esse sistema imune de funcionar bem. Um outro ponto que é importante da gente ter em mente é que a própria disbiose intestinal, que age mais sistemicamente, ela pode ser um fator de risco também para o desenvolvimento da síndrome fúngica. Por quê? A nossa microbiota, ela tem uma conexão muito forte com o sistema imune. Ela vai sinalizar para o sistema imune quando que ele tem que atuar, quando a gente está sendo atacado, quando ele vai precisar entrar em ação. E quando a gente tem uma microbiota em desequilíbrio, isso significa que o sistema imune ele vai ser mal sinalizado por essa microbiota, a gente vai ter uma alteração na função desse sistema imune e isso vai comprometer com toda certeza o funcionamento do sistema imune. Então, a síndrome fúngica, ela pode começar por meio de uma disbiose bacteriana, onde a gente já tem alterações importantes na funcionalidade
comprometimento dessa barreira intestinal e, com isso, levar ao acometimento da síndrome fúngica, que não necessariamente vai estar relacionada apenas com o crescimento de fungos no intestino. A gente pode ter o crescimento desses fungos em outras regiões do corpo e que tem correlação com a disbiose que fragilizou a nossa proteção, que fica ali sempre de olho para que aqueles fungos não tomem conta do nosso corpo, né? Então, para a gente recapitular o que a gente viu nesse vídeo, né? A síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas ocasionados por um crescimento crônico de fungos que acometem o nosso corpo, oriundo de uma supressão ou de uma alteração do funcionamento do nosso sistema imunológico, no qual esses micro-organismos oportunistas crescem, se desenvolvem e tomam o seu espaço para sobreviver. Com isso, o paciente pode apresentar uma série de sinais, sintomas, desconfortos, fungos em várias regiões, como a candidíase vaginal, micoses, né, que pode ser tanto ali no pé, como em várias regiões da pele, né? Várias questões, também pode ter o crescimento de fungos na região capilar, comprometendo também ali a saúde capilar, e a gente pode encontrar uma série de alterações que é diferente de uma infecção aguda, regional, né, local, por um fungo que cresceu por algum motivo ali específico. Bom, então, nessa tríade, o sistema imune ele sempre será importante de ser considerado no tratamento. E um outro ponto importante é a gente avaliar o estado nutricional do indivíduo, principalmente dos nutrientes que têm importância para a saúde da microbiota intestinal e também do sistema imunológico, uma vez que ambos vão atuar ali em conjunto e o sistema imune ele precisa estar fortalecido e funcionando adequadamente para prevenir que a síndrome fúngica afete o paciente. A gente tem esses públicos que são mais suscetíveis, onde a gente tem que estar de olho e sempre estar atento a essa microbiota e esse sistema imune dentro das possibilidades, né, no indivíduo imunossuprimido, e também a gente tem que estar atento a pacientes que já têm um histórico de síndrome fúngica, porque eles têm maior chance de desenvolver novamente a síndrome fúngica. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido algumas dúvidas básicas sobre esse tema. Eu quero trazer mais esse tema aqui e eu quero que você coloque aqui abaixo suas dúvidas sobre síndrome fúngica para que eu possa trazer mais conteúdos e também responder todas as suas dúvidas. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!